Alô, galera da segunda série do ensino médio. Boa tarde a todos vocês. Como eu havia dito, né, nós estaremos fazendo a correção da avaliação bimestral. Vamos lá? Bem, pessoal, vamos começar aqui no exercício número 1, né? O exercício número 1, ele diz assim, ó: o quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. No caso aqui, vocês veem as substâncias, né? Aço, alumínio, bronze, chumbo, níquel, latão, ouro, platina, prata e cobre. E abaixo nós temos aqui os coeficientes de dilatação linear. Note, pessoal, que a potência de base 10 em todos os elementos, em todos os materiais citados, é 10 elevado a menos 5, tá? O que vai mudar é o coeficiente numérico. No caso, aço 1,2, alumínio 2,4, bronze 1,8, chumbo 2,9, níquel 1,3, latão 1,8, ouro 1,4, platina 0,9, prata 2,4 e cobre 1,7. Todos vezes 10 elevado a menos 5, tá certo? E aqui, pessoal, nós vemos abaixo uma tirinha, né? Onde está dizendo assim: não consigo desatarrachar esta porca. Quer dizer, a porca está presa no parafuso. E aí aparece a segunda pessoa e diz: eu consigo. Aquece a porca, né? Claro que automaticamente o parafuso também vai aquecer, né? Estão em contato, são condutores de calor, e aí ele consegue retirar utilizando o aquecimento do conjunto, certo? E aí vem a pergunta: cite, a partir da lista acima, 2 materiais que a porca e o parafuso poderiam ser construídos para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto. Olha bem, pessoal. Esse exercício, ele nos permite entender o seguinte, que eu poderia associar diversos materiais aqui para a porca e para o alumínio, tá? Por exemplo, primeiro, o que eu tenho que saber? Para desatarrachar a porca com facilidade usando o aquecimento, isso quer dizer que a porca ela precisa dilatar mais que o parafuso. Então, por exemplo, se o meu parafuso fosse de aço e a minha porca de alumínio, isso seria uma possibilidade. Por quê? Porque o alumínio dilata mais que o aço. Se o parafuso fosse de aço e a porca de bronze, do mesmo jeito, maior coeficiente, maior dilatação. Se o parafuso fosse de chumbo, perdão, se o parafuso fosse de aço e a porca de chumbo, da mesma forma. Se o parafuso fosse de aço e a porca fosse de níquel, também, né? Então, note que, se eu escolher qualquer material com menor coeficiente de dilatação para o parafuso e um com maior coeficiente de dilatação para a porca, ela vai sair. Porém, aqui tem um ponto importante para a gente estar atento. A partir do menor aquecimento. Então, para eu aquecer menos, a diferença entre os coeficientes do material do parafuso da porca teriam que ser maiores, tá certo? Então, o que eu tenho que notar? Que o parafuso ele tem que ter o menor coeficiente de dilatação. 1,2, 2,4, 1,8, 2,9, 1,3, 1,8, 1,4, 0,9, 2,4 e 1,7. Todos vezes 10 elevado a menos 5. O menor coeficiente, então, é o da platina, tá certo? E a porca teria que ter o maior coeficiente de dilatação, que no caso seria o chumbo, 2,9. Então, a resposta mais precisa para esse problema é a porca deveria ser
de chumbo, enquanto o parafuso de platina, certo? Mas vale ressaltar aqui, várias associações aqui seriam possíveis, tá? E aconteceria o mesmo fato, porém, não com o menor aquecimento. Ok? Deixa eu destacar aqui a resposta. Né? Então, para que houvesse, né, o fato, né, da porca sair com maior facilidade, ela deveria ser de chumbo, enquanto o parafuso de platina, ou seja, ela deveria dilatar mais, enquanto o parafuso deveria dilatar menos, ok? Exercício de número 2, pessoal. Sobre o fenômeno da dilatação térmica linear, deixa eu diminuir o espaço aqui. Sobre o fenômeno da dilatação térmica linear, faça um comentário que explique a curvatura num dia quente na figura abaixo. Então, pessoal, isso é bem simples, né? Com a elevação da temperatura, a vibração das moléculas e dos átomos que formam o corpo aumentam. Fazendo com que cada uma delas ocupe um espaço maior. Isso vai provocar o quê? O aumento, né? Vai provocar o aumento nas dimensões do corpo. No caso aqui, é o fio de energia. Certo? Bom, essa curvatura se dá em função do aumento das dimensões. Certo? Isso provocará a curvatura do fio. Ok? Bem, pessoal, continuando, né? Exercício de número 3. A patologia na construção civil, resumidamente, trata-se do estudo dos danos que ocorrem em uma determinada construção. As patologias podem se manifestar de diversas formas, como, por exemplo, fissuras, trincas, umidade excessiva, infiltrações e etc. As patologias em formato de trincas são muito comuns nas edificações. No entanto, elas possuem grande importância na visão das funções de construção e do usuário. Afinal, elas podem ser um aviso de algum problema na estrutura. Então, vocês podem observar aqui, né, pela imagem, né, essa fissura que ocorre. Daí vem o questionamento, né?
O fenômeno da física que pode estar associado às rachaduras é dilatação térmica, equilíbrio térmico, condução térmica, convecção térmica ou radiação térmica. Como todos vocês já sabem, né, o fenômeno que está associado a esse problema é o fenômeno da dilatação térmica. Okay? Então, quando uma parede ela sofre dilatação, ela pode sofrer uma rachadura, né, uma fissura. Da mesma forma, um piso, né, uma calçada, em função das variações de temperatura, ele vai sofrer dilatação e com isso também vai rachar, ok? Então vamos lá, continuando, pessoal. Exercício de número 4. Deixa eu só observar aqui, vamos lá. Exercício número 4. Um fio metálico tem comprimento de 80 metros a 0 graus Celsius. Sabendo que este fio é constituído por um material com coeficiente de dilatação térmica linear, 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, ou seja, por grau Celsius. Determine a variação do comprimento do fio quando este é aquecido até 40 graus Celsius. Deixa eu pegar a canetinha aqui para ficar mais fácil. Eu ainda coloquei, né, que a dilatação é calculada a partir do produto entre o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Então, vamos lá. O exercício primeiro, ele pediu a variação no comprimento, ou seja, a dilatação linear, ΔL. ΔL igual. Primeiro, comprimento inicial. O exercício nos deu 80 metros. Então, comprimento inicial 80. Coeficiente de dilatação, 20 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 80 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6. Variação de temperatura. A temperatura vai de 0 a 40. De 0 a 40 tem uma variação de 40 graus Celsius. Bem, como nós vamos resolver esse problema? Bem, esse problema, pessoal, é resolvido da seguinte maneira. Claro que isso é uma alternativa, né? Existem outras. Nós vamos multiplicar os coeficientes, né? 80, 20 e 40, certo? 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 4, 64. Então, eu tenho 64. Com 3 zeros, né? Então, eu multiplico simplesmente a parte diferente de zero e só conservo os zeros, né? Um zero do 80, um do 20 e um do 40. Tudo isso vezes 10 elevado a menos 6. Pessoal, aí é o seguinte, como é que eu vou resolver essa potência de base 10? É bem simples. Eu tenho que observar que o expoente dela é negativo e quando o expoente é negativo, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. E se ele vale 6, eu vou deslocar a vírgula 6 casas à esquerda. Professor, mais o número 64.000 não tem 6 algarismos. O que nós vamos fazer? Os espaços vazios a gente preenche com 0. Tá? Então, vem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que acrescentar zeros. Quantos zeros? Eu vou acrescentar 2 zeros. Tá? Observe. São 64.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Tá certo? Então, eu tenho como resposta, esses zeros eu posso apagar, 0,064. Isso quer dizer o quê? Que a dilatação é de 0,064 metros. Eu posso ainda, pessoal, representá-la em milímetros ou em centímetros. Em milímetros, eu multiplico 0,064 por 1.000. Quando eu multiplico por 1.000, eu levo 3 casas à direita, tá? O que daria 64 milímetros, ou 6,4 centímetros, porque se fosse para passar para centímetros, eu multiplicaria por 100, tá? Multiplicando por 100, a vírgula iria 2 casas à direita, dando 6,4 centímetros, tá certo? Para poder continuar, precisa apagar aqui a resolução. Caso vocês tenham necessidade, estejam anotando, dê uma pausa no vídeo, tá certo? Continuando, pessoal.
exercício de número 5. O exercício de número 5 nos diz assim, calor é... Bem, calor é energia térmica em trânsito, né, que flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio, ou seja, o calor é energia térmica em trânsito, que existe em função da diferença de temperatura entre dois corpos. Nesse caso, pessoal, a alternativa correta é a letra E, energia térmica em trânsito, que vai espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá certo? Vou destacar aqui. Pronto. Exercício de número 6. Nos diz assim, como podemos explicar a dilatação dos corpos ao serem aquecidos? Então, a dilatação, como eu disse no exercício, num dos exercícios anteriores, ela ocorre por causa da maior vibração e, claro, por causa do maior espaço ocupado pela molécula quando vibra com maior velocidade cinética, com maior energia cinética. Tá certo? Certo? Pessoal, exercício 7. A temperatura é uma grandeza física escalar, ou seja, ela é compreendida perfeitamente somente com o número e a unidade de medida, que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo, e mais quente ele estará e vice-versa. Não há limite máximo para a temperatura, ou seja, não há um valor de temperatura o qual não se pode ultrapassar, mas existe um limite mínimo de temperatura, que é chamado de zero absoluto. Num dia de verão, a temperatura é de 35 graus Celsius, quando medida por um termômetro graduado na escala Celsius. Expresse esse valor nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Isso quer dizer o seguinte, que para eu obter o valor na escala, o valor dessa temperatura na escala Kelvin, basta, pessoal, eu simplesmente substituir o C por 35. Isso quer dizer o quê? Que Kelvin, ou seja, a temperatura na escala Kelvin, é igual a 35 mais 273. Feito a soma 35 mais 273, nós teremos a resposta. 35 mais 273 vai dar 308, ok? Então, eu posso afirmar que 35 graus Celsius é igual a 308 Kelvin. Agora, para transformar os 35 graus Celsius na escala Fahrenheit, o que nós vamos fazer? Substituir no lugar do C, certo? Então, vai ficar 35 sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Vale lembrar o seguinte, pessoal, nós temos algumas formas de resolver esse problema, tá? Eu vou resolver assim.
35 dividido por 5 dá 7. Então, 7 é igual a F menos 32 sobre 9. E agora vamos multiplicar cruzado. Vale lembrar que o número inteiro tem denominador 1, certo? Então, F menos 32 vezes 1, F menos 32. E 7 vezes 9, 63. O 32 está negativo, se ele vier para o segundo membro, ele vem positivo. Então, F igual a 63 mais 32. 63 mais 32 vai nos dar 95. Isso quer dizer o quê? Que 35 graus Celsius é igual a 308 Kelvin, que é igual a 95 graus Fahrenheit. Tá certo? Então, como eu disse anteriormente, né, para continuar, eu vou ter que apagar aqui, mas se você tiver necessidade, dê uma pausa no vídeo, tá certo? Continuando, pessoal. Exercício de número 8. Willem Gravensand, físico holandês, foi professor de matemática, de astronomia e de física. É reconhecido dentre as suas contribuições científicas pelo famoso anel de Gravensand, experimento que se constitui de uma esfera metálica suspensa ou presa por uma haste e de anel metálico conforme ilustrado. Ok? Com seus conhecimentos de física térmica, explique o que está ocorrendo na experiência apresentada pelas 3 gravuras. Na primeira gravura, pessoal, a esfera ela não consegue passar o aro, né, pelo aro metálico. Na segunda gravura, nota-se que o aro está sendo aquecido. Isso quer dizer o quê? Que ele vai sofrer dilatação, o espaço interno dele vai aumentar. E na terceira gravura, verifica-se que, após esse espaço ter aumentado, a esfera consegue passar através dele. Ok? Mostrando o quê? Mostrando que o orifício dilata-se na mesma proporção do material. Ok? Então, vamos anotar aqui as nossas observações. Certo, pessoal? Então, percebe-se que a esfera não passa pelo aro quando ambos estão em temperatura ambiente. Aquecendo-se o aro, a esfera passa. Isso nos mostra que o orifício do aro dilata-se na mesma proporção do material, e isso permite a passagem da esfera. Então, vamos lá. Exercício de número 9. Uma placa retangular, deixa eu descer aqui mais um pouquinho. É isso aí.
Vamos lá. Uma placa retangular de alumínio tem 400 centímetros quadrados de área, a temperatura de 20 graus Celsius, e é aquecida até atingir a temperatura de 120 graus Celsius. Sabendo-se que não houve mudança de estado físico e que o coeficiente, note que aqui já é o superficial, é o beta, de dilatação superficial do alumínio é 5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1, calcule. Letra A dilatação superficial da placa. Se o exercício pediu a dilatação superficial, ΔA é a nossa incógnita, certo? Então, dilatação superficial é igual. Superfície inicial a zero é 400 centímetros quadrados. Não há necessidade de colocar aqui a unidade de medida. Coeficiente de dilatação superficial, 5 vezes 10 elevado a menos 5, né? 5 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura. A temperatura vai de 20 até 120 graus Celsius. De 20 a 120 vai dar uma variação de 100 graus. Como eu disse a vocês, ΔA igual. Como eu disse a vocês, basta a gente multiplicar a parte diferente de zero. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. E acrescentar os zeros, né? 1, 2, 3, 4 zeros, né? A gente ficou com 1, 2, 3, 4 zeros. Vezes 10 elevado a menos 5. Vale lembrar o seguinte, 4 vezes 5, 20, já deu um zero, e mais 4 zeros. Dilatação superficial igual. Para a gente resolver, pessoal, essa potência de base 10, expoente negativo, vírgula para a esquerda. Expoente 5 negativo, 5 casos à esquerda. Então, se a vírgula vem 1, 2, 3, 4, 5, a nossa resposta será 2 centímetros quadrados de dilatação. Letra B, a área da placa nesse ambiente. Isso quer dizer que a área vai sofrer um aumento, né? O valor final será, então, 400 do início, mais 2 da dilatação, o que vai totalizar 402 centímetros quadrados. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa resposta. Continuando. Deixa eu apagar para a gente poder continuar. Continuando, teremos questão extra, né? Olha bem, pessoal, questão extra. Um guepardo chega a ser 3 vezes mais rápido do que o homem mais veloz do mundo, o jamaicano Usain Bolt, que corre 100 metros em pouco mais de 9 segundos. Porém, toda essa rapidez também traz alguns contratempos. A temperatura do corpo dos guepardos sobe muito rápido quando eles estão em uma corrida. Assim, quando a temperatura chega à média de 40 graus Celsius, eles são obrigados a parar e descansar por até 30 minutos, se recompor e aí então voltar às caçadas. Infelizmente, os guepardos estão na lista dos animais em risco de extinção e pela União Internacional de Conservação da Natureza, eles são considerados vulneráveis. Existem aproximadamente 2.400 animais dessa espécie no mundo, e a Namíbia é o país que mais concentra comunidades de guepardos, com 2.500 registros. Então, está aqui uma bela foto do animal, né? Ou uma foto do belo animal. E a perguntinha, de acordo com o texto, após uma corrida, o guepardo para descansar. Com suas palavras e de acordo com a terminologia, explique o motivo. Olha bem, pessoal. O que acontece é que, a partir dos 42 graus células, né, o corpo, na verdade, do animal, ele vai entrar em colapso. E o animal já sabe disso. Quer dizer, o próprio estresse da corrida já leva ele, né, a esse comportamento. Ele para descansar. Essa parada aí, ela serve para quê? Para o corpo dele poder voltar à temperatura normal, tá certo? Então, nós poderíamos dizer que essa
essa parada serve para a temperatura do animal voltar ao normal, certo? Por quê? Porque com maior movimentação, você tem uma temperatura maior. Com uma menor movimentação, você tem uma temperatura menor. E nesse caso, o animal ele vai sofrer um resfriamento natural, né? Ele vai perder calor, calor produzido durante essa queima de energia, né, na corrida, ele vai perder para o ambiente, tá certo? Então é isso, pessoal. Tenham todos um excelente dia.